De todo o coração, Luciano Subirá, capítulo 4, Dívida de Gratidão. E aqui ele fala que em 1993 ele estava em Santa Catarina, lá numa praia, quando de repente escuta um alvoroço, tinha um cara se afogando no meio da praia. Ele vai lá, nada, pega o cara, consegue trazer até ele próximo lá da margem. Enquanto isso, os bombeiros já chegaram, acudiram tanto o rapaz quanto ele. Quando o Luciano Subirá chegou na areia lá, ele se deitou, ficou querendo retomar o fôlego, e os amigos daquele cara que ele tinha salvo, pegou o amigo, colocou do lado do Subirá para agradecer, porque eles reconheciam, eles sabiam que a vida do cara era devida naquele momento ao ato heróico do Luciano Subirá. E o que aconteceu, né? O Luciano Subirá, ele começou, ele falou para o cara, não, agradeça ao Senhor, tudo mais. E aqui ele começa a falar sobre a importância que nós temos que ter da consciência, da gratidão, da dívida de gratidão que nós temos em relação a Deus. E aí que ele traz o texto de Lucas 7, onde Simão dá um jantar para Jesus e chega aquela mulher pecadora, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Simão, ele julga Jesus no seu íntimo, mas Jesus fala que ela age daquele jeito por conta que ela entende a grandeza do perdão que recebeu, por isso que ela ama. Lucas 7,48. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quando Jesus falou sobre o que leva as pessoas a amarem mais, ele relacionou tal resposta à compreensão do perdão. Assim sendo, aprende-se que a capacidade de assimilar bem aquilo que o Senhor fez ajuda a alcançar um maior amor para com Ele. Por outro lado, uma percepção limitada prende a uma dimensão igualmente limitada de amor e gratidão. O texto não apenas refere-se à dívida de gratidão, mas a ela como um poderoso princípio a ser seguido, por conselho do próprio Cristo. O contraste que Jesus vê. A história contém dois personagens bem distintos. De um lado, apresentando a dedicação à religião, um fariseu, membro da mais rígida casta religiosa dos judeus. De outro, uma mulher denominada pecadora, provavelmente uma prostituta, expressão de alguém distante de Deus, pelo menos aos olhos humanos. Aos olhos de Jesus, o que diferenciava era o amor e a gratidão percebidos na mulher, mas não no fariseu. Esse contraste visto por Jesus, não baseado em aparência, afrontava a diferenciação feita pelos homens. Tanto que as acusações contra aquela mulher foram completamente removidas pelo perdão de Deus, enquanto o religioso recebeu uma grave exortação. Consciência da dimensão. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7,47. Lembre-se, o pecado dela não era necessariamente maior do que o religioso, mas o entendimento que ela tinha de seus próprios pecados é que era bem mais amplo. Ela enxergava o tamanho do livramento e, por ver-se em dívida, fez o que estava a seu alcance para retribuir. Já o religioso nem sequer foi capaz de cumprir regras de etiqueta em favor do Salvador. Eu estava enganado. Porque ele disse que começou a pensar nesse texto. Poxa, então se a quem muito é perdoado, muito ama, como é que vai ser no meu caso? Porque eu fui nascido na igreja, criado na igreja. Vivi uma vida correta, não bebi, não fumei, não joguei, não fiz coisas extraordinárias. Eu não vou ter um testemunho de ex, algo muito ruim para testemunhar. Aí ele fala, né? Algo parecia sugerir-me repetidas vezes que se eu quisesse conhecer o verdadeiro amor de Deus, era necessário desviar-me do santo caminho e pecar muito, para ver se ele conseguia conhecer a grandeza do perdão de Deus e o quanto que ele seria perdoado refletiria no quanto ele iria amar. Mas era um engano que ele tinha na sua mente, que o Espírito Santo depois tirou as escamas de seus olhos. O que significa muitos pecados? Porque na verdade, quando fala de seus muitos pecados foram perdoados, a pessoa pensa na quantidade, mas na verdade Cristo ministrava acerca da diferença entre apenas manter a aparência e cultivar a verdadeira obediência. Assim como aquele pai... Deixa eu ver aqui. Exato. Assim como aquele pai que falou para os filhos, olha, vocês vão comigo na plantação,
Um falou, eu não vou, e o outro disse, eu vou. Mas no final das contas, quem disse que não iria foi, quem disse que iria não foi. Nesse contexto aí dessa palavra de Mateus, o pai não estava interessado na resposta inicial, se foi agradável ou não, e sim que os filhos respondessem depois. Da mesma forma acontece assim no reino de Deus. Alguns dizem sim depressa, parecendo religiosos, mas posteriormente não demonstram obediência constante, ou seja, acabam por pecar justamente pela obediência de fachada. Por outro lado, há os que simplesmente negam ou demoram a dizer sim. Estes no início rebelam-se, porém vivenciam arrependimento, e mediante uma atitude de obediência ao Pai, terminam por fazer soar o sim, muitas vezes inaudível, atrasado, mas real. A declaração de Jesus foi muito forte. Publicanos e prostitutas entrariam no reino de Deus antes que os fariseus. É exatamente esse contraste que se aplica no caso de Simão e da mulher pecadora. O Senhor Jesus não colocava em comparação a ficha corrida dos dois, tampouco referia-se ao volume dos pecados de cada um. Enfim, chegamos à chave que abre o entendimento. Ao falar de dívida maior e menor de muitos e poucos pecados, Cristo está, na verdade, apontando como cada um vê a si mesmo. Observe que o mestre não intencionava desenhar um olhar incriminador de Deus, mas evidenciar a capacidade do homem de se enxergar ou não a si mesmo. Ele indicava o olhar humano e não o divino. Isso porque, diante de Deus, poucos ou muitos pecados significam separação. Já para um homem, enxergar poucos pecados no espelho da autoavaliação pode ser perigoso. O homem que se acha pouco pecador corre o risco de esconder dos outros e de si uma enorme religiosidade. Já o que bate no peito admitindo suas misérias tem grandes chances de arrebatar o coração do Pai. Ao orgulhoso, o Senhor resiste, como está em Tiago 4,6. Mas ao quebrantado, ele simplesmente não resiste. Um quebrantado não desprezará o Senhor. Salmo 51, versículo 17. Tomo a liberdade de parafrasear a Bíblia. Por isso, afirmo a você que ela admitiu seus muitos pecados. Ela enxergou-se doente e carente do médico Jesus Cristo. Por isso, muito amou ao seu Salvador. Mas aquele que pouco se admite como um pecador, pouco ama ou reconhece aquele que lhe oferece perdão. Um olhar sobre a vida de Paulo. Uma prova de tudo isso pode ser vista na vida de Paulo. Ele também foi alguém que cresceu certinho, sem cometer grandes ofensas contra Deus. Poderíamos supor que o apóstolo enfrentava o mesmo dilema que expus anteriormente, tentado a pensar que jamais conseguiria amar muito ao Senhor, pois afinal não necessitou de tanto perdão. Sua dívida de pecado não era assim tão grande. No entanto, Paulo nunca agiu nem pensou dessa maneira. Como ele falou lá em 2 Coríntios 5, 14 até o 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, um morreu por todos, portanto, todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e foi ressuscitado. A palavra grega que consta nos originais e foi traduzida por constrange é sunesho. De acordo com a Strong, dá a ideia de manter o todo para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva, ou manter com constrangimento. Também era usada como significado de comprimir, prensar com a mão, pressionar por todos os lados. Em sentido figurado, referia-se a uma cidade situada a um estreito que força o navio a navegar através de um canal com reduzido espaço e de um curralejo para o gado que pressiona de todos os lados, forçando o animal a uma posição onde ele não pode se mover, de tal forma que o fazendeiro pode administrar a medicação. Paulo seguramente falava da pressão gerada pelo entendimento do imensurável amor divino, que compele, aperta, comprime a reação. Isso é dívida de gratidão. Você enxerga as suas faltas? Jesus mostrou que o natural é o homem ter grande dificuldade de perceber as próprias faltas, embora haja enorme facilidade de enxergar erros dos outros, como está lá em Mateus, que ele fala, por que você fica olhando para o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não vê a trave que está no seu olho? Porque o ser humano ele tem essa dificuldade de olhar para si, mas para apontar o dedo, meu pai do céu, o ser humano é perito.
Muitas vezes não enxergamos nossas misérias porque não permitimos que o Senhor as revele. O caminho contrário, todavia, acarreta a revolução no íntimo. Quando entendemos, pelo Espírito de Deus que nos convence do pecado, a dimensão de nossos erros e pecados e genuinamente arrependemos-nos perante o Senhor, então a consciência de tudo o que Ele fez por nós enche a alma de gratidão. Começamos a atinar que Ele pagou o impagável. Tiago desafiou os crentes de seus dias a praticarem o arrependimento dessa forma. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Que palavra poderosa, eu amo esse texto. Para nunca mais esquecer, o tamanho da nossa dívida de pecado não pode ser medido apenas pela lista de coisas que fizemos contra Deus, mas também pela forma com que enxergamos ou não aquilo que fizemos. Consciência do que Cristo fez por nós. Uma vez que temos a capacidade de enxergar nossos erros e pecados, também precisamos ser capazes de olhar para a cruz e para o sacrifício de Jesus com a consciência do que Ele fez por nós, do sacrifício, do seu sangue, que Ele nos redimiu, que Ele nos comprou para Deus. Ao comer o pão e a beber do cálice em memória de Cristo, como Jesus nos ordenou para fazer isso em memória dele, mantemos-nos conscientes do sacrifício que nos remiu. Para aquele que vive no exercício de recordar quão agraciado foi, a dívida de gratidão é efeito colateral, consequência quase uma resposta obrigatória, ao mesmo tempo que se manifesta em um estilo de vida terno, afetuoso, humilde e dedicado ao agraciador. Não porque deseja pagar, mas justamente porque reconhece o presente impagável dado. O agraciado não se sente obrigado, mas deseja manter uma postura de reconhecimento e agradecimento diante daquele que o salvou. Como estímulo, reflita: o que poderíamos oferecer ao Deus que criou tudo? O que nossa vida poderia acrescentar a Ele? Há alguns que diriam para não fazer esse tipo de questionamento. Eu digo, por que não? Mesmo que não seja possível responder com clareza a tais perguntas, o que não podemos ignorar é que o contrário certamente seria fatal. O que seríamos nós sem Ele? Ou seja, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!